Fala galera, tudo certo? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos falar na aula de hoje algumas formatações a mais. Por enquanto nós aprendemos a adicionar negrito e itálico de forma semântica e não semântica. Então agora nós vamos aprender outras tags aqui. Vamos abrir aqui nosso GitHub, já estou logado aqui na minha conta, certo? E eu estou aqui com o repositório aberto. Então vou executar agora VS Code. Nessa opção aqui nós vamos dar continuidade na aula 4 ainda. Certo, nós aprendemos aqui um negrito semântico, um negrito não semântico, itálico, semântico e não semântico. Então não havia mostrado para vocês ainda, mas aqui nós aprendemos a marcar um texto. Então ele ficaria dessa forma com a tag mark. Vou até apagar aqui, vou mostrar de novo para vocês. Com a tag mark, nós estamos marcando um texto como se ele fosse passado uma caneta por cima, a caneta marca texto. A gente vai verificar como fica daqui a pouco. Certo? Então assim eu faço dessa forma. O texto que estiver aqui dentro vai ficar marcado ali como se tivesse uma caneta marca texto passado por cima. Uma outra tag que nós vamos aprender também é tag para inserir um novo texto. Então ele considera ali que existe um texto inserido ali naquela parte, enfim. A tag INS nós usamos. E aqui nós colocamos texto inserido. De que forma que ele vai ficar aqui? Isso aqui é uma tag semântica, certo? Ele vai ficar sublinhado. Embaixo do texto aqui, lá depois quando nós formos verificar, ele vai ficar sublinhado. E se eu quero deixar sublinhado somente, no caso aqui eu estou trabalhando com semântica, para eu trabalhar com sublinhado não semântico, eu utilizo a tag U. Texto sublinhado. Certo? Quando eu quero mostrar ali que um conteúdo em específico, um texto, ele foi deletado, foi removido, mas no caso ele está ali o texto ainda, porém eu leio ele, mas eu não considero para fins de interpretação, enfim. Nós usamos a tag del. Tag delete, então, texto deletado. Certo? Então, uma próxima tag que nós usamos também para mencionar ali um texto grande ou um texto pequeno, na verdade, para a letra ficar grande ou pequena. Nós vamos aprender aqui uma tag que ela ficou obsoleta, que ela era usada no HTML4 e agora no HTML5 ela está deixando de ser utilizada. Então, por quê? No caso, nós usamos a tag big, vocês vão ver quando eu clico Enter, ele mostra uma cor diferente. Que ela vai deixar a qualquer momento de ser utilizada ali, vai deixar de existir e trazer a função. Então, quando eu adiciono um texto nesse meio aqui, depois nós vamos verificar como que ele fica. Então, ele vai deixar um texto grande. E tem a tag small, que deixa o texto pequeno. Certo? Então, o texto grande, quando eu quero trabalhar com formatação ali, a parte de fonte maior, fonte menor, enfim, nesse tipo de coisa, eu trabalho a partir desse ponto ali no HTML5 no CSS, não é mais dentro do HTML. Já a diferença do Small estar funcionando, que ele tem uma interpretação, por exemplo, dentro de um contrato, algo assim, ele fica as letras menores embaixo, algo assim, aí tem uma anotação, algo do tipo, que é para a pessoa considerar nas letras pequenas. Então tem um sentido trazer aquilo. Já a tag big não tem um sentido deixar o texto grande. Então você trabalharia isso dentro do CSS, certo? Então essa é mais uma tag.
Uma próxima tag que nós também estaremos aprendendo aqui é para deixar, por exemplo, ali quando nós trabalhamos com matemática, ali x ao quadrado, por exemplo. Então o x ele vai ser elevado acima do o quadrado, no caso 2, ele vai ser elevado acima do x. Então nós vamos aprender uma tag para isso também. Por exemplo, tem aqui x ao quadrado. Eu quero que esse 2, quando eu for utilizar, ele fique para cima. Então, para isso, nós utilizamos a tag sup, que será superior. Então, vou envelopar aqui. Já mostrei para vocês como fazer isso. Ctrl Shift P. Vamos dar Enter. E aqui nós adicionamos a tag que nós queremos. Dou Enter novamente, certo? E agora, uma outra opção. Por exemplo, H2O. O 2 ele é embaixo. Trabalhando com fórmula ali, ele tem que ficar embaixo. Entre o H e o O aqui, ele tem que ficar embaixo, certo? Então, para isso, eu também vou envelopar. E eu utilizo a tag sub. Texto subscrito. Que eu utilizo aqui. Certo? Então, como que tudo isso ficaria? Tá certo que aqui eu adicionei todo esse conteúdo fora de um parágrafo, né? Eu vou adicionar tudo isso dentro de um parágrafo só. Também vou envelopar todo esse conteúdo. Ctrl Shift P. Certo, vou adicionar todo esse conteúdo dentro de um parágrafo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá verificar como que está tudo isso aqui que nós fizemos. Aqui no cantinho eu vou clicar aqui. Ele vai executar para mim no navegador. Certo? Aqui como eu não dei uma diferença de parágrafo, vou separar tudo aqui para ficar mais fácil. Certo, aqui eu vou colocar um H1 só para ficar configurado de uma forma melhor. Negrito. Itálico. Aqui vou adicionar dentro de um parágrafo. Vou dar uma quebra de linha nessa parte aqui só para ele descer para outra, ficar separado. Negrito itálico aqui, nova quebra de linha. Outro H1. Marcado. Aqui seria um texto inserido barra sublinhado. Adicionar outra quebra de linha. Opa, essa quebra de linha é aqui embaixo. Deletado. Grande barra pequeno. Também vou adicionar uma quebra de linha. E aqui texto superior e inferior. Também uma quebra de linha. Certo, aqui vou adicionar dentro de um parágrafo.
também dentro de outro parágrafo. Aqui eu só estou organizando, na verdade, né? Se você quiser fazer isso no início de tudo, fica até mais fácil. Ok, tá, está organizado então. Só adicionei o conteúdo dentro dos parágrafos. Dei uma quebradinha aqui só para a gente visualizar ele lá depois no navegador de uma forma melhor ali, fica mais fácil. Enfim, agora nós vamos lá verificar como que ficou dentro do navegador. Vou atualizar aqui a página. Então ficou dessa forma. Aqui nós estamos trabalhando, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho do zoom. Aqui nós estamos trabalhando com título, certo? Título já H1, ele puxa de padrão negrito, mas não é essa a finalidade, é só para especificar títulos, subtítulos, enfim. Aqui nós trabalhamos com negrito de forma semântica e não semântica. Então visualmente ele fica na mesma coisa, não dá diferença. Mas ele tem o significado por trás da tag ali na interpretação. Tag semântica também aqui itálico e não semântica. Texto marcado, que nós falamos ali que é como se fosse um marca-texto por cima. O texto inserido e o texto sublinhado. Então ele tem em ambos aqui é somente como se tivesse sublinhado o texto. Não dá diferença visualmente. Mas aqui tem uma interpretação por trás ali, um significado também. Aqui o texto deletado, ele tem esse risco em cima. Então é para você ler, saber que existia aquele conteúdo naquela parte, mas ele não tem mais validade então naquele documento ou no que você está utilizando. Então aqui o texto grande, no caso a tag big que nós usamos, que já é obsoleta, já está perdendo a sua finalidade. Para deixar ali formatação grande vai ser usado o CSS. E aqui o texto pequeno. Então o texto pequeno, que é o small ali, ele continua sendo utilizado por questão de significado, de acordo com o documento, enfim, o que for feito ali tem uma finalidade. Aqui o texto superior e inferior, igual mencionei para vocês, o x ao quadrado aqui, x elevado a 2, então ele mostra aqui em cima, e o H2O ele mostra no meio para baixo aqui, certo? Então mais uma tag mais algumas tags que nós aprendemos aqui, certo? Então para a nossa aula de hoje seria isso, algumas formatações que nós aprendemos, certo? Então na próxima aula nós damos continuidade aí. Então terminado aqui, o que nós fazemos? Vamos salvar tudo isso. Vou enviar ali para o GitHub remoto. E foi. Lembrar de remover o meu repositório. Sair da minha conta. E depois tem que me lembrar lá também de entrar no desktop onde está salvo a minha pasta e apagar ela ali, para não acabar tendo perca, enfim, alguma coisa ali no percurso. Certo? Então, para nossa aula de hoje seria isso. Aguardo vocês aí na próxima para darmos continuidade. Até mais.